Olá, amigos. Eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante sério. E o tema do nosso vídeo é: Pastor Sérgio Monteiro contradiz Ellen White, conhecido como Espírito de Profecia, e exorta os adventistas. Só que antes de nós trabalharmos este vídeo, nós vamos falar com Deus e você vai comigo. Você vem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, queremos lhe render graça pela tua bondade, amor e misericórdia. Eu te louvo pela tua fidelidade, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade de estar diante de ti para falarmos de um assunto sério e interessante. Continua a nos abençoar, derramando sobre nós a tua graça. Abençoa o pastor Sérgio Monteiro, os adventistas, a fim de que a cada dia possa haver crescimento no conhecimento de ti, da tua palavra, e que cada um possa estar mais apegado à tua palavra e, como disse o pastor Sérgio, lendo a Bíblia com os olhos da Bíblia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, como eu já dei o tema, pastor Sérgio Monteiro contradiz Ellen White, considerado espírito de profecia, e exorta os adventistas. Ele gravou um vídeo falando sobre a posição de Eva. Ela estava sozinha ou acompanhada no momento da tentação? De acordo com o pastor Sérgio Monteiro, com o que ele entendeu das Escrituras e leu no texto hebraico, ele no vídeo afirma que Eva estava acompanhada, ao passo que a senhora Ellen White, em vários dos seus livros, bem como o Tratado de Teologia Adventista e também o Comentário Adventista do Sétimo Dia, afirmam que Eva estava sozinha. E aí ficou esse conflito entre o pastor Sérgio Monteiro, o estudioso, e Ellen White, o Tratado de Teologia e o Comentário Adventista. Afinal, Eva estava sozinha ou ela estava acompanhada? Quando Deus falou acerca do perigo e do problema de comer do fruto proibido, ele disse para Adão ou disse para o casal? O pastor Sérgio Monteiro afirma que quando Deus deu a orientação, Eva não existia. Portanto, primeiro ele deu a orientação para Adão e não para o casal juntos. Mas a senhora Ellen White e outros comentários adventistas apresentam que os dois estavam juntos quando Deus deu a orientação. Bom, enfim, vamos aqui fazer uma análise daquilo que foi dito, né? Vamos lá. O pastor Sérgio Monteiro afirma o seguinte, que só Adão recebeu de Deus a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele ainda diz assim, a ordem de não comer da árvore é dada explicitamente para Adão. Ela não foi dada para Eva. Ainda mais, Eva não estava sozinha, mas Adão estava com ela, vendo-a ser enganada pela serpente sem nada dizer. Terceiro, ele afirma que Eva não desobedeceu, em outras palavras, uma ordem divina, ou seja, uma ordem que foi dada direta para ela, né? A ordem não havia sido dada para Eva, é o que ele deixa entender. Então veja que com essas palavras, o pastor Sérgio Monteiro, ele contradiz Ellen White, espírito de profecia, e os adventistas do sétimo dia e as literaturas também publicadas pela editora da Igreja Adventista. Outro ponto a ser observado. Ele diz que Adão ficou num papel de subordinação a Eva. Ou seja, inverteu aqui os papéis. Ainda mais, Adão, ele acabou sendo omisso na sua posição. Então, é isso que o pastor Sérgio Monteiro disse. E aí, depois, o que ele faz? Ele recomenda que os adventistas leiam a Bíblia com os olhos da Bíblia. Lendo a Bíblia com os olhos da Bíblia. Em outras palavras, não ler a Bíblia com os olhos da senhora Ellen White. Ainda mais, olha, se o professor Sérgio Monteiro estiver certo, Ellen White fez uma falsa profecia.
E ela apresentou uma falsa revelação. Eu não estou aqui entrando no mérito da questão, mas apenas o que ele diz. Apenas a nossa reflexão aqui. Se ela estiver certa, o pastor Sérgio Monteiro fez uma falsa interpretação. Então, o que eu percebo aqui? Que a cada dia o professor Sérgio Monteiro ele vem se distanciando dessa lente adventista, de ver a senhora Ellen White, dessa maneira de interpretar a senhora Ellen White. Isso é um ponto de vista meu. Tá? Mas os adventistas, agora é interessante, que têm o espírito de profecia como inspirado, preferem ficar com Ellen White e descartar o professor Sérgio Monteiro e as suas interpretações, ficando apenas com a senhora Ellen White, que é o que eles consideram como espírito de profecia. Então, aqui resumindo, o professor Sérgio Monteiro diz: Adão estava com Eva. A senhora Ellen White: Adão não estava com Eva. Professor Sérgio Monteiro: Eva não recebeu a ordem de Deus, diretamente de Deus, mas de Adão ou de um anjo ou dos anjos. Ellen White: Eva recebeu a ordem de Deus. O professor Sérgio Monteiro diz: Eva não transgrediu, de certa forma, né? É o que ele deixa transparecer. Já a senhora Ellen White, ainda que ele reconhece que ela pecou, né? Mas não foi uma transgressão direta ao mandamento que ela recebeu. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Ao passo que a senhora Ellen White diz que Eva transgrediu, não só transgrediu, mas também levou Adão a transgredir e a pecar. Agora vamos para os escritos da senhora Ellen White, ver o que ela diz e vamos ver essa gritante contradição entre o que ela diz e o que o professor Sérgio Monteiro diz. Num livro da senhora Ellen White, que é conhecido como História da Redenção, ela faz a seguinte afirmação: o Senhor ordenou a nossos primeiros pais que não comessem dessa árvore nem tocassem nela, senão morreriam. Disse que podiam comer livremente de todas as árvores do jardim, exceto daquela, pois se dela comessem, certamente morreriam. História da Redenção, capítulo 3, página 24, linha 4. Ainda mais, no Patriarcas e Profetas, página 56, ela diz o seguinte: Eva ficou mais ousada, tomou do seu fruto e comeu, e agora, vendo ela transgredido, tornou-se o agente de Satanás para efetuar a ruína de seu esposo. Em um estado de excitação estranha, procurou a presença dele e relatou tudo o que ocorrera. E ainda no mesmo livro, página 58, ela diz: Eva fora a primeira a transgredir e cair em transgressão, afastando-se de seu companheiro, contrariamente à instrução divina. Foi a sua solicitação que Adão pecou e agora foi posta sob a sujeição de seu marido. E ainda tem mais. Ainda no mesmo livro, página 56, ela diz: Adão compreendera que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitar a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Lamentava que houvesse permitido desviar-se Eva de seu lado. E ainda tem mais. Ela diz aqui ainda, esse que eu acabei de ler, eu já falei, deu o endereço, né? Ainda tem História de Redenção, página 31. Ela diz: Adão e Eva asseguraram os anjos que nunca transgrediriam o expresso mandamento de Deus. Eva estava sozinha na hora da tentação, ela afirma. E ainda mais, Eva, a princípio inconscientemente absorvida em suas ocupações, separou-se do marido. Quando percebeu o fato, quando percebeu o fato, sentiu apreensão do perigo, mas de novo imaginou estar segura, mesmo não estando ao lado do marido. História da Redenção, página 32, capítulo 4. Agora, o Tratado de Teologia Adventista, ele diz o seguinte: um ato responsável. Ao comerem do fruto proibido, Adão e Eva cometeram um ato de maneira voluntária e responsável. Fora dito claramente ao casal que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o comentário adventista diz o seguinte, na página 304: Eva foi enganada quando tentou assumir a liderança. Agora, o que eu achei mais interessante foi aqui a exortação
a recomendação que o professor Sérgio Monteiro deu para os adventistas e que eu quero parabenizá-lo pela sua ousadia e coragem. Ele diz o seguinte, eu apresento apenas parte do que ele disse, né? Amigos, o primeiro passo exegético, isso aqui está no vídeo dele, lá nos comentários. Ele deixou lá, colocou em destaque. Amigos, o primeiro passo exegético é o texto bíblico. Nós, adventistas, aceitamos o dom profético, mas não colocamos nem ao mesmo pé de igualdade que as Escrituras, nem acima delas. Olha aqui, que maravilha! Por isso, precisamos examinar o texto bíblico, não para provar que a irmã White está certa, mas para aprender os ensinamentos do próprio texto. Primeiramente, precisamos lidar com o que o texto bíblico diz, para depois nos preocuparmos com o que o Espírito de profecia diz. Nesse ponto aqui, tenho que te parabenizar pela prioridade às Escrituras Sagradas. O que eu percebo é que a cada momento o professor está se distanciando daquilo que diz Ellen White e priorizando as Escrituras Sagradas, colocando a Bíblia no seu verdadeiro lugar, que é a nossa única regra de fé, fonte de doutrina e a nossa única autoridade a nível de interpretação. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame sobre você a sua graça e te ilumine a cada dia mais. Ilumine também a cada um dos adventistas do sétimo dia e aqueles que estão distantes da verdade das Escrituras, que possam se voltar para as Escrituras e saber que ela é a única regra de fé, prática e doutrina. Então fica aí este vídeo que eu achei muito curioso, o pastor Sérgio Monteiro contradizendo os escritos de Ellen White, e que é considerado espírito de profecia, e desagradando alguns adventistas. Mas mais importa obedecer a Deus do que aos homens, agradar a Deus do que aos homens. Deus abençoe. Nós temos várias divergências e muitos pontos doutrinários, mas nesse ponto aqui em que você faz essa recomendação, eu tenho que te parabenizar pela sua iniciativa, atitude, e eu creio que renderá muitos frutos para a glória de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.